Estamos de volta com a nossa receita da semana, o bolo de rolo, um doce tão característico de Pernambuco que desde 2008 é patrimônio imaterial do estado. Como não dá para ir até Recife fazer uma boquinha, a gente mostra como fazer essa delícia em qualquer lugar do país. Bolo de rolo. A iguaria é a cara de Pernambuco. Ninguém sabe ao certo quando foi feito o primeiro bolo de rolo, mas o que se sabe mesmo é que ele começou a ser comercializado aqui no estado e para todo o país ainda na década de 70, através da cozinheira Fernanda Dias. E é a chefe de cozinha, Isabel Dias, uma conhecedora do assunto, é quem vai nos mostrar como o famoso bolo de rolo é feito. A receita da minha mãe tornou-se patrimônio material e cultural do estado de Pernambuco. Anote os ingredientes: 250 gramas de manteiga, 250 de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, goiabada cascão em pedaços e 6 ovos. Para deixar a goiabada como um creme, leve ao fogo em banho-maria. Você viu que todos os ingredientes levam as mesmas medidas. Depois de separado, bata primeiro o açúcar e a manteiga, até ficar a massa airada. Assim misture os ovos e a farinha de trigo. Em uma forma quadrada, despeje a massa e faça uma camada fina. Leve ao forno por 10 a 15 minutos. Depois de assada, em uma mesa com papel manteiga e açúcar peneirado, coloque a massa já pronta e depois coloque o creme de goiaba. Vai enrolando a massa e apertando o bolo. E para finalizar, amarre o bolo para que ele fique apertado. E quando um turista vem a Recife, já quer saber onde encontrar o bolo de rolo. Tem que conhecer. É diferente, é uma massa que só existe aqui. Que delícia. Vamos falar de outro rolo? O ex-juiz do caso Aike Batista confessou ter desviado R$ 780 mil dos cofres da terceira vara criminal do Rio de Janeiro. O juiz Flávio Roberto de Souza é alvo de inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, que pediu a quebra do sigilo bancário e a prisão preventiva do magistrado. O pedido de prisão foi negado por outro juiz. As suspeitas vão de fraude processual até a lavagem de dinheiro. Os valores desviados, dólares e euros, foram retidos por ordem do juiz num caso de tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal apreendeu documentos e computadores de Flávio Roberto de Souza e ainda investiga o sumiço de outras quantias. Esse é um belo rolo mesmo. Vamos para a hora do esporte? O Cadu já está aqui com a gente. E aí, Cadu, e aí, tudo bem? Que bolo de rolo maravilhoso ali, né? Sexta-feira, né? Para dar aquela vontade no fim de semana, você se inspira. Exatamente. E faz. Aí E traz pra gente rolar, segunda. vamos lá? Gostei, mas boa. Muito bem, começamos com os gols do Campeonato Paulista na rodada de ontem. Vamos ver. A Ponte Preta venceu o Ituano por 1-0 no Moisés Lucarelli. Josimar fez o único gol da equipe de Campinas. A Macaca é a segunda colocada do Grupo B, liderado por Corinthians. O São Paulo jogou para o gasto e bateu o São Bento de Sorocaba também pelo placar mínimo. Rogério Ceni, de pênalti, se redimiu da cobrança perdida contra o Corinthians e deu a vitória ao tricolor, que ainda é líder do Grupo A. Me pegaram de surpresa. Muito bem, aqui esse era o cara do nosso querido Aldo Quiroga ali, ó, depois da piadinha do enrolando. Teve mais gol, teve mais rede balançando, Brasil afora pelos estaduais, vamos ver. Em São Januário, o Vasco venceu o Resende por 1-0, com este gol de Gilberto. Aproveitando o cruzamento de Madison, time Cruz Maltino segue líder da Taça Guanabara. No Maracanã, o Fluminense precisou de 15 minutos para liquidar o Bom Sucesso. Gerson abriu o placar em belo chute de fora da área. Kennedy ampliou. E Edson meteu a testa e fechou a conta. 3-0 Flusão, terceiro colocado no campeonato. O Atlético Mineiro jogou mal e caiu para quarto lugar do estadual. O Galo perdeu por 1-0 para Caldense. Gol marcado por Cristiano aos 33 do segundo tempo. E o Dodô ainda desperdiçou um pênalti. Ô louco, hein? Jogou longe esta bola do Dodô. Surf para a alegria de Aldo Quiroga. Apesar da eliminação de Gabriel Medina, o Brasil deu show na primeira etapa do circuito mundial. Você fica zicando, Aldo. Vamos dar uma olhada aqui? Felipe Toledo, mais um brasileiro. As imagens aqui no telão. 19 anos, venceu a primeira etapa do Mundial disputado em Gold Coast, na Austrália. Filipinho bateu o australiano Julian Wilson com nada mais, nada menos do que uma nota 10 na última onda. A outra nota de classificação dele, você quer saber? 9,6.
Outro detalhe importante, meu caro Aldo, foi a estreia de Filipinho Toledo no circuito mundial. E mais uma informação, entre os 4 semifinalistas, 3 eram brasileiros. Além do Filipinho, Adriano Souza, o Mineirinho e Miguel Pupo. Parabéns para o Felipe. E uma observação, isso sim é informação, não? Não teve bateria, porque não teve tempo, não deu onda. Parabéns, temos informações desta vez. O problema não é o surf, o problema é o nada. É o nada, né? Que está, às vezes, inserido no surf. Tá aí, ó, beijando aqui o troféu. Legal, parabéns, Filipinho. Olha, a temporada começou na Austrália, de Fórmula 1, as polêmicas dominando e também a Mercedes dominando. Vamos ver as informações? Pouco mudou nos primeiros treinos do circuito de Albert Park, em Melbourne. Pneus macios, Nico Rosberg liderou a tabela de tempos com 1 minuto 27,697, seguido por Lewis Hamilton. Felipe Massa sofreu com um vazamento de água no carro, tá aí o carro do Massa, e não pôde ir para a pista na segunda sessão de treinos. Nos bastidores, movimentações também intensas, a justiça australiana decidiu adiar o julgamento do caso envolvendo a Sauber e o piloto holandês Guido van der Garde, o que possibilitou a estreia de Felipe Nasser. O brasileiro completou 33 voltas e fez o 11º tempo. O que chamou a atenção foi a postura da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. A entidade fez um papel questionável ao não liberar a superlicência para de Garde, documento necessário para competir na Fórmula 1. Atitude que claramente foi apontada como apoio à Sauber. O imbróglio deve se arrastar nos tribunais e ainda vai dar muito o que falar, sem dúvida nenhuma. Outro assunto que também está causando polêmica, a cidade de São Paulo corre o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos de 2016. É que a prefeitura não quer arcar com os custos das intervenções que seriam feitas no entorno do Itaquerão, aqueles gradios, tapumes. O estádio receberia 14 partidas de futebol. Na Copa do Mundo, só essas estruturas temporárias tiveram custo de 90 milhões de reais. A prefeitura pede então para que o Comitê Olímpico Internacional e o comitê organizador arquem com essas despesas em meio a esse imbróglio todo. A confirmação das sedes deve sair nesta segunda-feira. E hoje é sexta-feira, dia de curtir com o namorado, com a namorada, com o esposo, né? Programinha, Cine Esporte de hoje, você vai ver um pouquinho do filme Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. Vamos ver. Baseado em fatos reais, o filme aborda o conflituoso relacionamento entre o milionário John Dupont e os irmãos Mark e Dave Schultz, medalhistas de ouro olímpico na luta greco-romana. Dupont vem de uma dinastia de endinheirados, com histórico de apoio ao esporte muito popular nos Estados Unidos. Disposto a liderar uma equipe vencedora, ele usa as vantagens que o dinheiro proporciona para trazer o encantado e um tanto quanto ingênuo campeão Mark à sua equipe. Entretanto, a amizade incondicional aos poucos se transforma em um relacionamento doentio, impulsionado pelos dissabores que o dinheiro pode trazer. Dirigido pelo premiado em Cannes, Bennett Miller, o longa apresenta performances fantásticas do elenco. Filme legal, boa dica. E olha, Valdívia treinou hoje de manhã, já está de volta. Teve aquele probleminha de musculatura, mas já está de volta. Deve ficar à disposição aí nos próximos dias. Não renovou, mas vence só em agosto. Pode jogar ainda até agosto. Veremos. Veremos. E oremos. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom fim de semana, Cadu. Para vocês também. Tchau. Vambora? Vambora. Pode ir. Posso ir? Tá bom. Então, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Quer saber mais? cmais.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. Hoje fala sobre a necessidade do exame para exercer a advocacia e a medicina. Uma boa tarde para você, um excelente fim de semana. Segunda ao 12h30, estamos aqui. Até lá. Deus quiser. Tchau.